Perfeito, Jéssica, pode começar. Eu peço para você fazer a sua exposição. A gente vai ter 10 minutos para você expor e depois a gente tem 5 minutinhos para fazer eventuais observações, tá bom? Tá bom, boa noite a todos. Eu sou a Jéssica, aluna de enfermagem do sexto semestre da Unifama, Faculdade de Mauá. Minha orientadora é a professora Regina Helena e a co-orientadora é a professora Daniela Teixeira. O meu tema é o papel da enfermagem no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Aqui eu vou começar falando, né, sobre o contexto, né, quando a gente fala de vulnerabilidade social, a gente fala das pessoas que elas carregam rupturas, né, sejam de família, de moradia, do trabalho também. Muitas vezes é associado ao uso de algum tipo de substância, né, seja ela drogas ou álcool, algo ilícito também. Não só isso, mas o uso de medicamentos também, né? Dependendo da forma que a pessoa usa, acaba sendo uma substância prejudicial. E também as pessoas com transtornos mentais. Além disso, tem um estigma, né? A sociedade, ela olha de um jeito que machuca, e isso afasta as pessoas do serviço de saúde, né? Aí que entra a enfermagem. A gente é quem está mais perto, quem acolhe, a gente cria um vínculo com essas pessoas, né? E aí existem algumas estratégias que ajudam muito nesse processo, né? A gente tem o consultório de rua, que eles vão até onde estão essas pessoas, né? Em situação de vulnerabilidade, moradores de rua, esses usuários. A gente tem também o CAPS-AD, né? Que é o CAPS álcool e drogas. Ele funciona 24 horas também e acolhe essas pessoas nessas crises, né? De saúde mental e de drogas. E aí, a enfermagem atua também com a PTS, que é o Projeto Terapêutico Singular, que é um cuidado individualizado, né? Essas ações, elas aproximam o usuário, né, ao acolhimento. E aí ele acaba diminuindo a barreira que tem, né, desse estigma que existe hoje em dia. Eu tô um pouquinho nervosa. O problema da pesquisa, né, a pergunta que me norteou e que guiou o meu estudo foi como que a enfermagem ela pode realmente oferecer um cuidado integral, um cuidado humanizado para essas pessoas em situação de vulnerabilidade, especialmente quando existe aí um transtorno e uso das substâncias, né? E aí que tá, a enfermagem oferecendo esse cuidado integral e humanizado, ela é quem acolhe sem o julgamento, né? Quem escuta de forma qualificada, criando o vínculo, atuando no território e usando as estratégias que a gente tem à nossa disposição, né? E assim o cuidado chegando a quem mais precisa. Os objetivos da minha pesquisa, né, o objetivo geral e os objetivos específicos, compreender como que a enfermagem ela pode oferecer esse cuidado integral e humanizado para essas pessoas nessas situações, né? Especialmente quando está vinculado à deficiência intelectual ou transtorno mental. A ideia é mostrar que com o acolhimento e a escuta qualificada, o vínculo e a atuação no território, eles fazem toda essa diferença no cuidado, né? Já os objetivos específicos é identificar os principais desafios, né, que a enfermagem enfrenta no cuidado dessa população, entender, apontar as práticas, né, humanas que realmente elas fazem diferença ali nesse atendimento
e também analisar como os serviços que existem hoje podem fortalecer o cuidado. E também, além de destacar a importância, né, da atuação intersetorial, mostrando que vários setores atuando junto, eles garantem um cuidado mais eficaz e contínuo, né? A minha metodologia, né, foi uma pesquisa bibliográfica com a abordagem qualitativa, exploratória, né, buscando os artigos em principais bases de dados, né, que é a Cielo, o Google Acadêmico, a PubMed, além de seus descritores relacionados à enfermagem, saúde mental, a vulnerabilidade social e o cuidado humanizado. E aí, depois de selecionar esses materiais, eu organizei, né, e fiz a interpretação das informações utilizando a escala, o conteúdo de Bardeen, né, também. Os resultados. Os resultados eles mostram que o estigma ele ainda continua sendo a maior barreira para o acesso à saúde. A enfermagem aparece como o principal ponto de acolhimento e vínculo, mas ainda enfrenta desafios, né, com a falta da integração de políticas públicas também e a formação desigual entre os profissionais da saúde, né? E aí o cuidado humanizado ele se destaca como uma prática que fortalece a autonomia e melhora o atendimento das pessoas, né, nessa situação. Aqui eu trouxe também uma tabela, ela está um pouquinho cortadinha, mas eu separei aqui para mostrar para vocês. Na hora de editar, acabou ficando cortado. Nesse primeiro gráfico, ele mostra o crescimento da população em situação de rua, que aumentou nos últimos anos, né? Passando de cerca de 48 mil pessoas para 180 mil. Isso evidencia o avanço dessa vulnerabilidade e a necessidade de uma rede de cuidado mais estruturado. Ui. Já nesse gráfico, no outro gráfico, né, de 2016 a 2022, mostra que as pessoas em situação de rua já estão sendo cadastradas e acompanhadas pelo CadÚnico. Principalmente no ano de 2020, teve um aumento nessa demanda, né? Mais procura pelos serviços assistenciais, né? Aqui eu esqueci de destacar que esse crescimento de pessoas em situação de rua foi de 2007 a 2021. Então, quando a gente estava vivendo a pandemia, né, teve um aumento também crescente com essas pessoas. Para concluir, aí, mostrando esses resultados, né, e deixando claro que a enfermagem é a essência, né, do cuidado das pessoas desse tipo de situação. É a gente que acolhe, né, estabelece o vínculo e consegue olhar para essas pessoas além do estigma que existe, né, e das rupturas que elas carregam. Fica evidente que o cuidado, ele só se sustenta quando existe apoio da rede, né? E aí, por isso que fortalecer as políticas públicas, né, amplia o acesso ao serviço e ampliação do acesso ao serviço é fundamental para o cuidado ser contínuo, integrado, e que realmente ele seja eficaz. Quando, quando a enfermagem ela atua de maneira humanizada, com escuta e respeito, é promovido algo que vai muito além, né, do cuidado em si. Promove também
a, a equidade, a dignidade, né, dessas pessoas, da pessoa humana, e a inclusão social. E aí contribui, né, para que as pessoas tenham direitos reconhecidos, né, e principalmente a oportunidade real de reconstrução de tudo que ela está vivendo. Ela deixou uma mensagem, né, que quando a enfermagem ela se aproxima, né, o que antes era invisível, ele se torna vida, voz e direito. E aí é aí que o cuidado ele realmente começa, porque a enfermagem é quem enxerga essas pessoas, né, é quem está sempre à frente de tudo. E é isso, gente. Eu tentei resumir o máximo. Desculpa o nervosismo. Essas são as referências dos artigos que eu usei para esse resumo que eu fiz, né? E é isso. Perfeito, Jéssica. Professor João, eu começo, o senhor começa? O que Não, que pode é? ficar à vontade, professor. Então tá, eu vou fazer as observações mais técnicas, depois o professor João acho que até consegue aprofundar mais do que eu nesse sentido. Jéssica, eu vou primeiro passar pela sua apresentação, depois a gente vai para o seu resumo, tá? Eu fiz algumas anotações aqui, mas o que eu te falo, o que você transpareceu foi ter, assim, bastante propriedade sobre o tema. Então, por exemplo, se você não falasse pra gente que você estava nervosa, eu penso que a gente nem perceberia. Então, você me transpareceu, tá muito segura. Eu gostei do desenvolvimento dos seus slides, no sentido que eles seguiram uma linha muito lógica também, não foi uma coisa jogada. Eu gostei bastante de como ficou. E a questão do resumo, eu gostei muito o que eu senti que você até colocou mais coisas nos slides do que no próprio resumo. Eu gostei bastante disso, que já teve um desenvolvimento a mais do que no resumo. Sobre o resumo, eu fiz algumas observações, né? No seu trabalho, você fala sobre a atuação da enfermagem no cuidado com a pessoa com deficiência, transtornos mentais, histórico de situação de rua e uso de substância ilícita. O que que eu penso num primeiro momento para eventual desenvolvimento da sua pesquisa? Eu não falo de correção nem nada, eu falo se você quiser transformar a sua pesquisa posteriormente num artigo ou qualquer coisa do tipo. Eu penso que talvez você poderia escolher alguma dessas áreas de pessoas vulneráveis para se aprofundar. Então, porque é o que eu penso? As pessoas com deficiência têm desafios diferentes das pessoas com histórico de situação de rua, que têm desafios diferentes, pessoas que eram usuárias de substâncias ilícitas. Todas elas têm desafios diferentes que provavelmente vão demandar políticas públicas ou áreas de atuação diferenciadas. Então, o que eu acho que, eventualmente, num desenvolvimento do trabalho, você poderia focar em um e daí ir afunilando. Eu acho que seria muito benéfico para a sua pesquisa em si. Eu coloquei aqui só uma questão que o texto ele está alinhado à esquerda, a gente normalmente coloca justificado. A questão dos tópicos eu gostei, eu acho que eu só desenvolveria um pouquinho mais, por exemplo, eu coloquei aqui que eu desenvolveria mais, só que daí você já me trouxe mais coisas na apresentação, foi uma coisa que eu gostei bastante. A questão das palavras-chaves seriam separadas por ponto final, aqui a gente colocou vírgula. É o que eu tô falando assim, só um formalismo, um rigor total, porque assim, o trabalho eu gostei, eu achei que tá bom. Eu gostei bastante das suas referências, eu achei que você colocou referências atuais. Então, essas são minhas observações aí para eventual pertinência de um desenvolvimento dessa pesquisa, aprofundamento dela. Eu passo a palavra para o professor João para fazer as observações. Obrigada. Obrigado, boa noite, parabéns pelo teu tema. Assim como a professora colocou, eu acho que você deveria prestar mais atenção nessas palavras-chave, porque eu estou aqui vendo o seu artigo aqui, tá? As referências, algumas surgiram para mim, eu procurei outras, não encontrei, acredito que porque o seu resumo está muito enxuto, né? Então, eu coloquei apenas porque no seu objetivo aparece estratégia da enfermagem, né? E aí você, no objetivo específico, me respondeu o que eu tinha dúvida, então não vou colocar a minha dúvida. Mas faltou essa palavra
para a sua palavra-chave como pesquisa. O resumo, eu acho que você poderia ter reduzido ele e ter colocado mais específico, né? Porque ficou... não, primeiro que a sua sustentação está em cima de vários assuntos, né? Observado por você, né? E que pode ser destrinchado para outros artigos, né? Seguindo a ideia da professora, né, Gabriela. Você pode dividir isso, pegar os próprios textos, né, enxugar a bibliografia e utilizar para você fazer aí 2, 3, 4 artigos. Mas está de parabéns, está excelente. Obrigado pela apresentação. Obrigada. Muito obrigada, Jéssica. Agora eu vou chamar o pessoal do próximo resumo. É o relato de projeto de extensão disciplinar, reaproveitamento de alimentos e sustentabilidade. A gente tem o Robson, Regina, Juscelina, José Rogério e Alessandra. Queria saber se todos estão aqui, se todos vão apresentar. Podem já aparecer aí. Boa noite. Boa noite, Robson, tudo bem? Você está mutado. Ainda tá, não estamos te ouvindo. Tem que abrir o Bem, seu microfone. Agora Ok. sim. boa noite. Só eu que vou apresentar. O restante do grupo, por enquanto, não está em outro trabalho. Perfeito. Assim que você quiser, pode dar início. Tá, eu só vou tentar compartilhar com vocês os slides. Se eu não conseguir, aí eu só vou via oral. Tudo bem. Você está compartilhando a tela, Robson, só para te avisar, tá bom? Sim, eu vou tentar aqui, mas acho que eu não vou conseguir. Eu vou falar. Eu não estou conseguindo compartilhar. A gente estava Deixa eu... vendo os slides quando você colocou para você, viu? Vocês conseguiram ver? Conseguimos. Deixa eu ver aqui como que é. Que eu nunca... compartilhar fotos e vídeos, né? Vamos ver Aquela se... hora que você abriu no seu celular mesmo, é que você está espelhando para a gente o seu Tela. celular, né? Mas a hora que você abriu nos slides, a gente conseguia ver eles tranquilo. Ah, deixa eu tentar aqui. Voltar. Tá dando para ver? Aí, Tá, sim, estamos vendo. Tá. Eu vim falar com vocês sobre o reaproveitamento de alimentos. O meu nome é Robson Puletti, eu sou da Universidade de Mauá, minha professora orientadora é a Laide. Eu vim falar com vocês sobre o reaproveitamento, que este é uma ação, é, um, con- é uma reutilização dos alimentos que ajuda a diminuir o desperdício e contribui para cada refeição que fica mais sustentável e nutriente, ajudando a economia financeira e produz um impacto ambiental e diminui o descarte de lixos e lugares naturais. E aí eu também vim falar sobre as ODS, que foram criados Objetivos Sustentáveis para contribuir à humanidade da construção de um futuro mais sustentável, equilibrado e acaba com a pobreza e protege o planeta
são alguns objetivos e metas a ser cumpridos, que são 169 metas, 17 objetivos a ser cumprido. O foco do primeiro objetivo, que é a irradiação da pobreza. Ele acaba com a pobreza e com toda a forma, com a forma dos lugares. E a segunda DS, que é a fome zero e agricultura sustentável. Ela alcança a segurança de alimentar e melhora nutrientes e promove a agricultura sustentável e garante um alimento saudável a todos. Isso quer dizer que nós não podemos, temos que reaproveitar, diminuir o máximo o desperdício. Por isso que eu entrei com essa parte, com os problemas e as pesquisas, que é o desperdício de alimento no Brasil e no mundo. E qual é o papel de cada cidadão na redução do índice? Que ele contribui para as ODS, né? Que é um diálogo, que é um compromisso nosso e um dever nosso, né? E as metodologias fala sobre emprega, que foi a bibliografia da qualitativa, que ela acumula o diálogo da reflexão, inspira nós, como realizadores, como educadores, a conscientizar os alunos, as pessoas, a diminuir o máximo possível do desgaste do alimento, para reaproveitar o máximo. E a proposta nossa foi implementada na escola do EJA, que é na Escola Municipal Floresce Fernandes do EJA, que nós fomos lá, a equipe, o grupo, fomos apresentar sobre o reaproveitamento, falar com eles sobre o instrumento de reaproveitar da economia, como que ela deve ser feita, para tentar minimizar o máximo, como as cascas dos alimentos, os talos, as folhas, que o pessoal joga fora, nas feiras, todos os lugares, e tentar reaproveitar, tanto que nós levamos um propósito, um projeto sobre o alimento, como a casca de banana. A casca de banana, nós pegamos e jogamos fora, e ela pode ser reaproveitada para fazer um bolo de chocolate. Por quê? Porque da maneira dele, porque você pega a casca, cozinha ela, prepara ela e faz um alimento nutritivo que pode ser utilizado em todas as famílias, como fazer um brigadeiro com a casca da banana, utilizar o talo, como as frutas, os legumes, os sucos. E esse bolo foi degustado em todas as pessoas que estavam naquele local, e todo mundo se agradou. O gosto ficou muito excelente, a cor, na hora de fazer, ficou bem marrom, nós até estranhamos, mas depois a gente viu que é por causa da casca da banana que faz isso. E ficou muito bom, e as pessoas gostaram, e é nutriente, né? E aí desenvolver, isso foi a parte da culinária, que está até aqui a receita, como foi executada, e o bolo está aqui. Esse foi o bolo que a gente preparamos. E o resultado foi um impacto na sociedade, no alimentar, no integral, que contribui para uma ação melhor. E foi lá numa escola do EJA, né? Aí eu quis deixar uma frase de impacto. E voltando um pouquinho, nós falamos também sobre a higienização dos alimentos, como armazenar, o PV e o PC, que é você colocar primeiro os produtos que vêm com a data de vencimento sair mais fácil, e deixar os que estão mais tempo de uso, com a data mais antiga, atrás. Como você deve armazenar, como que você deve manusear, como você deve higienizar com hipoclorítico, para fazer todo o preparo para o alimento estar saudável, para a gente preparar ele para fazer uma alimentação. E para finalizar, eu deixei uma frase de impacto. Hoje sentado para aprender.
amanhã de pé para ensinar. Por que que eu coloquei essa frase? Porque um dia eu também estive igual aquele pessoal no EJA aprendendo. E hoje eu estou estudando, me preparando, me qualificando. Isso eu deixei uma motivação para eles. Essa frase de impacto. Para eles também, como eu pude, eles também podem. E eu agradeço. E passo a palavra para vocês. Muito obrigada, Robson. Professor, posso? Fica à vontade. Robson, vou me dirigir a você. Caso você Sim. queira interromper a transmissão, é que a gente está vendo a sua tela, né? Mas eu queria primeiro agradecer pela apresentação e pontuar que eu achei assim o objetivo do trabalho fantástico. Eu adorei. O que eu assim mais gostei que vocês trouxeram à tona foi uma aplicabilidade prática dos estudos que vocês desempenharam no desenvolvimento do trabalho. Então, assim, só a perspectiva de você trazer, por exemplo, você trouxe a foto do bolo. Eu adorei esse aspecto da gente ver a aplicação da pesquisa na realidade. Eu achei que o trabalho também foi muito bem feito. Eu estou até com ele aberto aqui, que eu fiz algumas observações. Eu achei ele muito bem feito. Eu achei assim que vocês usaram só referências muito atuais. Eu não sei se eu estou enganada aqui, mas pelo que eu estou vendo são, se não todas, a maioria de 2025, a grande maioria. Então, assim, vocês estão tratando sobre o que a gente tem de mais recente sobre o assunto. O que que eu alteraria na questão da redação de texto, isso só por uma questão estilística, puramente, mas é que vocês mandaram assim um texto corrido, no sentido de a gente não tem a divisão de parágrafos, muitas vezes a gente tem só o texto corrido de fato. Então, o que que eu faria? Eu sei que o espaço para o nosso resumo expandido ele era muito limitado, tinha uma quantidade de caracteres e tudo mais. Mas, eventualmente, para usar de novo esse trabalho, desenvolver ele, eu faria até uma divisão. Aqui a gente tinha a proposta de dividir na seguinte fragmentação, né? Se eu não me engano, era a introdução, vou até te falar já. Era a introdução, objetivos, método, resultado, considerações parciais ou finais. Se você tiver, você e seu grupo, né, tiverem a oportunidade de fazer isso num texto maior, eu até dividiria nesses subtópicos, eu acho que ficaria super interessante, ficaria bem didático até, porque não ficaria esse texto corrido que dá até mais difícil da gente ler às vezes, mas eu achei o conteúdo, achei muito bom, não tenho nem o que te falar sobre isso, e as referências também, um elogio a todos que participaram. Passo a palavra para o professor João. Robson, como a professora já colocou, está um texto corrido, a gente percebe que é um projeto de extensão, que você relata. O assunto é bem interessante, porque a gente pode lembrar que todo esse propósito da ONU também se aplica na Etiópia, né? Na África como um todo, e o uso de talos, folhas, enfim, já vem sendo difundido há muito tempo. Você cita o ODS, né, de sustentabilidade, e assim, como a professora disse, acho que você deveria colocar em tópicos, né, até para que você pudesse ser objetivo naquilo que você está falando. Esse resumo aqui é um relato, né, mas como um trabalho científico, né, você deveria colocar, pautar ele, até para que você pudesse dar sequência na sua fala, né? E a apresentação das receitas é importantíssima, porque as pessoas vão ler o seu trabalho e vão ter curiosidade. Hoje a gente pode ver aí que casca de manga, né, ela pode ser utilizada para fazer bolo, casca de banana pode ser usada para fazer doce. Inclusive, diabéticos usam essa casca de banana como fibra para ajudar no processo insulínico. Então, tem uma série de áreas que você pode explorar aí. Mas tá bom, teu trabalho está bem, a ideia é boa,
acho que precisa pensar mesmo na organização. Sim, muito obrigado. Obrigada, Robson. Você consegue parar de compartilhar aqui para o próximo grupo? Sim, eu vou sair do grupo, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Ai, Robson, sabe o que eu ia te falar? Sai, depois entra de novo, porque no final a gente vai disponibilizar o link da presença, tá bom? Ah, tá ótimo. Tá bom, Muito então. obrigada. Obrigada. Professor, o senhor falou coisa que eu não estava nem sabendo. Eu achei sensacional. A questão É, da manga. é, Muito bacana. você faz a questão da asepsia, né? Usar a água sanitária é 2%. Você deixa ali por 10, 20 minutos, depois você tira, lava em água corrente, coloca no liquidificador, bate, e essa calda então vai ser usada para fazer esse bolo que fica fantástico. Muito legal. Tem Nem por, imaginava. tem, por exemplo, a casca da tangerina, que você pode faz um trabalho, né? Primeiro você congela ela, depois você retira, faz 3 fervuras, a última fervura usando bicarbonato. Então você retira os fenólicos mais agressivos. Depois você corta ela bem fina, coloca numa calda e essa calda você vai mexendo até secar, você faz um doce cristalizado. Sensacional. Delicioso. Muito bacana. Agora a gente vai para o nosso terceiro grupo, que é Ok. religiosidade e espiritualidade aplicada como processo terapêutico em saúde mental, do Emerson. Eu penso que a orientadora é a Clarissa. Isso mesmo. Deixa eu abrir minha câmera só um minuto. Emerson, não sei Pronto, por boa que o noite. seu. Ah, não, tá certinho. Eu ia falar, Tá- tá com o Bruno, mas é Emerson Bruno, beleza. Essa confusão é há 26 anos, viu? Ah, então tá na média aí. Pode ficar à vontade, viu? Para começar. Claro, tudo bem. Deixa eu compartilhar a tela. Aqui. Mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Emerson Bruno. Eu sou estudante do quarto semestre de enfermagem da Faculdade Fama, em Mauá, do estado de São Paulo. Hoje eu vou apresentar para vocês o artigo científico intitulado Religiosidade e Espiritualidade aplicada como processo terapêutico em saúde mental. Esse artigo, eu estou desenvolvendo ele há pouco tempo, cerca de 2 meses. Estou sendo orientado pela professora Claricia de Almeida Trapella. De início, vamos começar pela introdução. O primeiro tópico é o histórico da saúde mental no Brasil. Nesse contexto, a saúde mental ela iniciou como um método muito excludente e asilar. Esse método ele foi vigente até 1970, com a instauração da Lei 10.216 de 2001, que deu origem à reforma psiquiátrica. Essa lei, ela vinha aí priorizando a humanização, a desinstitucionalização e os direitos humanos. Para além dessa questão da reforma psiquiátrica, a gente também vai passar pelo papel da enfermagem. É necessário que o enfermeiro ele tenha noção da aplicabilidade da religiosidade e da espiritualidade como processo terapêutico, e também abdique de preconceitos e estigmas já enraizados em nossa sociedade. O problema abordado aqui seria a questão da religiosidade e espiritualidade aplicada, a influência no processo terapêutico e o papel da enfermagem. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência profissional. Eu fiz parte da equipe do CAPS adulto durante 4 anos, e nesse período eu observei que boa parte dos pacientes, eles correlacionavam a patologia deles com eventos espirituais. Isso levava com que eles se apegassem muito à religião. E observando essas situações, surgiu um questionamento dentro de mim, de que forma eu poderia usar isso que já está dentro de um indivíduo
para conseguir tornar a terapia dele muito mais assertiva. Dando continuidade, como objetivo geral, temos aí a investigação e a exploração da religiosidade e espiritualidade como processo terapêutico. Como objetivo específico, temos a análise e a discussão da temática. A metodologia utilizada foi a revisão integrativa da literatura. Eu reuni aí 20 artigos, eles foram estudados, porém somente 7 foram selecionados. Esses 7 artigos, foram publicados entre 2020 e 2025, foram coletados através das bases digitais BVS, Cielo e Google Acadêmico. Também coloquei aqui os critérios de inclusão e exclusão. Critério de inclusão são artigos mais recentes, né? Que tem os materiais na íntegra, que são originais, que estavam em português ou inglês, que aí eu utilizei ferramentas digitais para fazer a tradução. E os critérios de exclusão são estudos anteriores a 2020 ou materiais que não condizem com a temática do estudo. Dando continuidade para a discussão, o histórico da saúde mental, ele inicia no século XIX, com a chegada dos desviantes. Os desviantes seriam uma população composta por moradores de rua, órfãos, desempregados e propriamente os indivíduos em sofrimento psíquico. Essa população muitas vezes era isolada da sociedade, era exiliada da cidade onde eles residiam e até mesmo era presa. A partir de 1830, iniciou a medicalização da loucura com a criação de manicômios. Esses manicômios eles seguiam uma ideia higienista e eram comandados muitas vezes pela Santa Casa. Então tinha uma influência religiosa muito grande. Ao final do século XIX, foi construído o primeiro hospital psiquiátrico, que seria o Hospital Dom Pedro II, que aí iniciou o período de institucionalização da loucura. Por mais que seja um hospital, lá não era focado em tratamento, num bom prognóstico. E, consequentemente, não tinha uma reinserção social. Eles faziam muito mais tratamentos controversos, como lobotomia e terapia de eletrochoque. Então, é, dando seguimento, ok. Quando foi realizada a Proclamação da República, essa questão da medicalização em excesso, ela se intensificou muito, porque aí o controle dessas instituições, elas saíram da Santa Casa e foram dadas para a gestão do médico científico. Então, a questão científica e medicalizante tomou total, responsabilidade pela questão da saúde mental. Vindo agora para um contexto mais atual, a reforma psiquiátrica, ela iniciou aqui no Brasil em 1970 até 1980. Ela teve grande influência por outros movimentos internacionais, como a reforma psiquiátrica da Itália, e foi instaurada aí, como eu já havia dito, pela Lei 10.216 de 2021, conhecida como a Lei da Reforma Psiquiátrica ou a Lei do Paulo Salgado. E ela priorizava aí, como eu havia dito, a autonomia, os direitos humanos, a desinstitucionalização e a reinserção social. Ela vinha já na contrapartida de tudo aquele modelo vigente até o momento pregava. Com o surgimento aí dessa lei da reforma psiquiátrica, também surgiram os PTS, que ele surgiu como uma estratégia ética e singular para cada indivíduo. O PTS, ele surgiu como ferramenta essencial, então ele dita todo o planejamento e implementação da aplicabilidade do tratamento do paciente em sofrimento psíquico. Então, todo o processo é feito através do PTS. Com esse estudo, fica evidente alguns pontos. A espiritualidade, ela se liga muito a um ser superior, algo mais espiritual. E a religião, ela tem um conceito mais de doutrina. Ambas, elas são muito distintas, mas elas se sobrepõem. Então, ambas coligadas, correlacionadas, elas podem dar sentido de vida, podem dar sentimento de pertencimento, apoio emocional, resiliência, e elas podem ser utilizadas de forma benéfica para o paciente. E aí cabe o enfermeiro, centro dessa questão, responsável por implementar esse serviço, planejar ele e também acompanhar os resultados obtidos.
como conclusão aí do trabalho, é, eu consegui estabelecer uma conclusão parcial, claro, que a prática da aplicabilidade é totalmente possível, sendo ela respeitosa, seguindo uma ética, respeitando os limites do indivíduo em sofrimento psíquico. Quando ela é realizada desta forma, é garantido uma adesão terapêutica muito maior, é garantido uma estabilidade muito prolongada, benéfica para o indivíduo. É um recurso terapêutico essencial, e eu gostaria de dizer que, procurando artigos referentes a esse assunto, eu não acho tanto. Principalmente aqui no Brasil, eu achei bastante e no contexto internacional. E no Brasil eu senti muito falta disso. E seria tão interessante aqui no Brasil a gente ter estudos que articulassem tanto a questão da ciência, com o psicossocial, quanto financeiro, como aspectos subjetivos do ambiente total do indivíduo. É, de modo geral, é essa apresentação. Eu tentei dar uma enxugada, ser mais enxuto, porque é um assunto que eu gosto muito, até mesmo porque eu vi acontecendo, eu trabalhei com isso durante um tempo. E eu gostaria de dizer, para finalizar, que eu estou tratando de forma imparcial, só expondo mesmo o que eu consegui para juntar o meu acervo. Então, eu não estou pegando uma religião em específico, é uma coisa mais generalista. Perfeito, Bruno. Eu vou fazer umas observações sobre o resumo. Depois eu queria te fazer uma pergunta, não uma pergunta pegadinha de certo e errado, eu quero sua opinião mesmo como profissional da área. Então, daí a gente faz. Mas, primeiro, as observações sobre o tema. A sua exposição, achei super objetiva, aprofundada. Você falou super bem, falou seguro, achei que foi ótimo. Em relação ao resumo em si, propriamente dito, eu fiz algumas anotações, eu coloquei aqui que você fez uma ótima descrição da metodologia, coloquei que foi um bom aprofundamento, tendo em vista a limitação do tamanho de caracteres que o resumo impõe, né? Aqui eu fiz uma observação, a mesma observação que eu fiz em relação ao grupo anterior, que foi a questão do texto corrido. Corrido, eu não digo rápido nem nada do tipo. Texto corrido, não ter, eventualmente, quebra de parágrafo. Eu entendo, novamente, que, por causa da limitação, isso congela muito vocês, engessa vocês. Mas se você for fazer o desenvolvimento dessa pesquisa, que eu achei super bacana, acho que seria legal se você continuasse, mas fazer essa divisão, novamente, fazer a divisão em tópicos, isso facilita a leitura, torna ela muito mais didática. Acho isso bem legal. A questão das palavras-chaves, elas seriam em três, né? Aqui a gente tem cinco, elas foram separadas por ponto e vírgula, seria por ponto final. Em relação às referências, o edital ele pedia 5 obras para serem referenciadas, você colocou 5. O que eu achei assim, você me falou que você analisou 20 artigos e escolheu trabalhar com 7, eu acho que você poderia ter colocado esses 7 nas referências bibliográficas, até para trazer à tona o que você usaria posteriormente, né? Não acho que teria uma limitação contra isso. Acabou que você colocou menos artigos do que era exigido, mas também não acho isso um prejuízo, tá? Tô te falando só uma questão formal Sim. para você trabalhar depois isso. Em relação à minha pergunta, novamente, eu reitero para você, não tem certo e errado, eu quero saber sua opinião É. como profissional da área, que com certeza sabe muito mais disso do que eu. Mas o que eu queria te falar é, por exemplo, eu entendi completamente, eu achei que você foi muito claro nisso, no impacto da religiosidade e da espiritualidade nesses tratamentos sendo aplicado nesse âmbito. Agora, o que eu queria saber, como que a gente poderia evitar que, por exemplo, os profissionais, eventualmente, da enfermagem, impusessem as suas próprias crenças na aplicação desses tratamentos nos pacientes. Então, por exemplo, se eu sou um profissional da enfermagem, eu tenho uma crença X, meu paciente tem uma crença Y, eu sou radical quanto à minha crença, e eu quero impor ela ao meu paciente. Como fazer essa separação, eventualmente? Ou esse controle, uma limitação disso? Essa seria a minha dúvida. Assim, eu faço parte da área da saúde há cerca de 5 anos. É um tempo curto, consideravelmente curto, mas eu acredito que a pessoa, por ser da área da saúde, ela por si só ela já é muito empática. Por si só ela já é muito aberta a ouvir.
Pelo menos todo mundo que eu já tive contato que seja da área da saúde. Eu creio que você é, investir em educação continuada referente à conscientização de outras religiões, tentar fazer a pessoa ter um outro olhar, um olhar circunspecto para o outro. Tá, eu sou católico, eu sou muito extremista, eu tenho preconceito, e assim, cabe à pessoa que vai passar essa informação, essa educação, essa reeducação, de tentar entender, porque aqui no Brasil a gente é muito ensinado a ter preconceitos por religiões de matriz africana. Isso é algo cultural. Todo mundo acaba, somente a pessoa que nasce numa família católica e tudo mais. Então, a gente não pode julgar a pessoa. Isso já é um bom início. Mas eu creio que você criar um material que explique para a pessoa qual é a origem de uma, por exemplo, de Umbanda, Candomblé, como que funciona, porque o que eu percebo, que nem eu já fiz parte de 5 doutrinas, porque eu acabo gostando de ter muito conhecimento, então eu já fui católico, evangélico, bandista, candomblessista, e eu gosto de ter esse conhecimento. E o que eu percebi indo nessas religiões, é que as pessoas elas não têm preconceito porque elas não gostam, elas têm preconceito porque elas não conhecem, entende? Elas têm medo daquilo que elas não têm informação. E eu creio que conhecimento é uma arma essencial, é muito importante. Você passar o conhecimento para alguém e tentar explicar para ela que aquilo não é maléfico. E se assim mesmo ela continuar achando que aquilo é maléfico, mas que respeite, que cada um faz o que quer da vida, né? Mas eu acho que é por esse caminho. Eu acho que uma educação continuada mais exacerbada seria ideal. Obrigada, Bruno. Professor Né? João? Boa noite, Bruno. Boa noite. Bom, eu li o seu resumo, né? Fiz algumas anotações, quero tecer alguns comentários, porque quando a gente coloca religiosidade, Sim. a gente coloca um leque, porque você sabe que a gente está num país laico, né? E esse país laico me dá, nesse leque, conviver com todas as religiões, respeitando essas religiões. Eu não sei se você já leu um livro chamado O Nascimento das Religiões. Ele vai Hum. falar, ele vai falar do surgimento dessas religiões em função da observação. Por exemplo, se você pegar no tempo de Roma e no tempo de Jesus Cristo, havia alguns deuses que exigiam sacrifício, e esses sacrifícios deram origem, né? Até porque o cheiro suave que era imposto às tribos, né, de Judá, de Israel, esse cheiro suave agradava as narinas de Deus. Então surge aí o sacrifício que é feito com animais, até porque na época de Moisés, Moisés tinha esse sacerdócio e toda vez que havia necessidade de purificação, isso ocorria. Mas trazendo para o seu trabalho, né, a gente observa o seguinte: quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando de um momento em que aquele espírito está moribundo. Ele está passando ou está num ambiente de uma carga energética muito difícil. E existe um trabalho que fala sobre as ondas que influenciam as células. Esse trabalho é existente, você pode pesquisar. Uhum. E existem trabalhos científicos em que as pessoas foram expostas a essas ondas negativas e ondas positivas, e essas ondas positivas e negativas influenciaram diretamente nas células vivas. Tem um trabalho científico que mostra que as moléculas de água submetida a essas mesmas ondas muda a sua conformação, a sua morfologia. Então, trazer de novo espiritualidade, que está dentro do seu objetivo, deixa eu abrir aqui, né?
Você fala de aqui, peraí, aqui em cima você fala religiosidade, espiritualidade e essência da enfermagem, né? Essa essência da enfermagem ela está muito aflora, porque a gente lida o tempo todo com um fio, né? Um fio. Uhum. A qualquer momento esse fio se rompe, principalmente para aquele que está monitorado dentro de um setor de UTI, CTI, enfim. Então, tem um trabalho que mostra que o óbito reduz o peso do corpo. Acredita-se que seja o espírito que Sim. desencarna dessa tricotomia, né? Corpo, alma e espírito. E tem um outro trabalho que mostra que, à medida em que o paciente é submetido a coisas positivas, ele reage ao tratamento, Sim. ok? A gente tem aí grupos de médicos que desenvolvem esse trabalho, né? Junto com as crianças que têm câncer, no INCA e vários outros lugares onde se trata essas neoplasias, né? Então, assim, eu me preocupo num artigo como introduzir isso, né, de forma que você divida a parte espiritual da científica, porque a científica é mole. Eu faço um experimento, provo, ou sim ou não, nas minhas conclusões. Mas no espiritual fica muito individual, né? Então, a gente teria que ter metodologias que me permitisse provar que essa questão espiritual é importante. A gente sabe que é importante porque quando a gente submete as coisas positivas, o corpo reage, né? Tem tratamentos psicológicos aí que é de motivação. Você só fala coisas positivas e você vence, abre janelas positivas para essas coisas. Então, essa é a minha preocupação. Quando você cita, tem um trabalho aqui de 2025 que você cita, se eu não me engano, é Ribeiro. É Ribeiro, né? Isso, é Ribeiro. É, esse trabalho não existe, eu não consegui encontrar, eu vasculhei. Se você tiver, eu gostaria, inclusive, de ler Sim. esse trabalho. Eu não tenho ele. Os outros eu li, e realmente você cita com propriedade. Acho que você deveria pautar, né, esse resumo e deixar claro, né, não uma religião, citar a questão laica, né, e trabalhar Sim. muito mais com a espiritualidade positiva. Busca trabalhos esses trabalhos que eu citei para você, eles existem. Você pode procurar e você vai ver. Eu gostaria de chamar a atenção com relação a Nice da Silveira. Nice da Silveira foi uma grande psiquiatra que lutou o tempo todo em função desse tratamento de eletroconvulsão terapêutica. A princípio, os psiquiatras da época, eu estou falando num período de 1905 a 1999, esses psiquiatras acreditavam que as sinapses eram responsáveis por esse sofrimento mental. E por isso eles trabalhavam com choque elétrico. Por quê? Porque à medida em que eu coloco uma carga elétrica, ela altera, né? Você sabe que as células têm uma formação, os dendritos, né? E o axônio, que é Uhum. representado aqui pela bainha de mielina. Então, eles trabalhavam com choque elétrico para alterar essas bainhas de mielina. Só que era um trabalho de muito sofrimento, porque às vezes eles tinham que colocar o paciente sobre uma mesa de aço, molhar essa mesa e submetê-lo a esse choque. Então, era crucial, porque se resolvia uma desorganização elétrica mental, desequilibrava as células que compunham
desculpa, que compunham o corpo, os 37,5 trilhões de células existentes no corpo para formar os órgãos. Então, ela brigou esse tempo todo para que esse tratamento fosse extinto, porque ela conseguiu provar que isso não chegava a lugar nenhum, a não ser uma alteração maior psíquica. Às vezes, a pessoa tinha só um transtorno, ela Uhum. passou por uma situação muito difícil. E a gente pode ver o seguinte: relato de pessoas que até hoje elas têm trauma em função da convivência familiar, da perda da família, né? Do abandono da família, do uso de drogas que acaba alterando o estado psíquico dessa pessoa, né? O uso, por exemplo, da cannabis é diferente quando você aquece um cigarro ou quando você extrai esse produto da cannabis para você aplicar de forma injetável. É diferente, muito embora seja o mesmo produto. Uhum. Eu levo as células de forma diferente e ele causa um efeito diferente, ok? Mas a ideia é boa, você só precisa alicerçar uma forma de trazer essa espiritualidade, para não chocar as pessoas que vão ler o seu trabalho, né? Sim, Até porque é um tema polêmico, você sabe disso, né? sim. É Uhum. polêmico, é polêmico. Ok, muito obrigado, boa noite. Obrigado, eu. Boa noite. Obrigada, Bruno. Igual eu falei para o Robson, só não sai ainda, porque no final a gente vai ter o QR Code para a presença de vocês, tá bom? Tudo bem, Agora a gente obrigado. vai para o nosso último trabalho, que é Apostas Online, releitura da negociação coletiva para instituir cláusula obrigatória atribuindo deveres ao empregador, da Jamile, sendo orientada pela Milene. Boa noite a todos. Boa noite, Jamile, tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Vou compartilhar minha tela com vocês. Tudo bem. Apostas, ok. Não sei se está aparecendo para vocês. Ok. Tá sim, estamos vendo. Bom, meu nome é Jamília, eu sou aluna do 6º semestre do Centro Universitário de Suzano, do curso de Direito. O meu trabalho, ele vai falar sobre apostas online e a negociação coletiva, destacando a importância de haver cláusulas obrigatórias, né, de prevenção à saúde mental do trabalhador. Antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a orientação da minha professora, né, da professora Milene, que nos assiste aqui. Agradecer a oportunidade, né, de estar apresentando esse trabalho e a participação de todos que estão assistindo, né. Vou começar com a contextualização, né, do meu trabalho. Nos últimos anos, o Brasil vem enfrentando uma explosão das casas de aposta online, né, as chamadas bet. Esse fenômeno gerou um aumento muito, assim, acelerado no endividamento, nos impactos, né, das relações familiares e sociais das pessoas, de perdas financeiras muito grandes, e por isso que o tema ganhou essa enorme importância nos últimos tempos, né, principalmente dentro do direito do trabalho. Os problemas sociais associados, né, é que essas apostas têm provocado consequências, assim, gravíssimas, né, como dívidas impagáveis, casos de sequestros, de homicídios. Teve um caso recente de um jovem, né, de 21 anos, que estava envolvido no ramo de apostas e tudo mais. O autor do crime sequestrou ele, matou ele. Então, assim, essas apostas estão gerando impactos muito grandes, principalmente em relação a homicídios mesmo, como já dito, né? Então, o impacto vai muito além só da economia, né? Então, vem afetando famílias e gera o adoecimento emocional também.
Eu vou falar um pouco sobre o que é ludopatia, não sei se algumas pessoas já ouviram falar, né? Mas a ludopatia ela é uma doença reconhecida internacionalmente, é o transtorno de jogo compulsivo, né? Na qual ela reduz a autonomia de vontade do jogador, né? Causa impulsividade, ansiedade, a incapacidade de se controlar mesmo diante das apostas, né? Então, nesse ponto, deixa de ser só um lazer, um entretenimento e se transforma numa compulsão, numa doença, né? A ludopatia. Os impactos, né, na vida do trabalhador é algo que é muito visível, né? A queda do desempenho, esse problema se manifesta dessa forma, com atrasos, faltas, até jogadores, trabalhadores mesmo que jogam no horário do expediente, né? Também há risco de segurança dentro do trabalho, né? Às vezes o funcionário precisa estar ali focado, o trabalho dele exige uma atenção constante e por conta do jogo ele acaba se distraindo, então isso atrapalha bastante. E também tem os casos de desvios financeiros também. Eu vi algumas reportagens de CEOs, diretores de grandes empresas, que acabam apostando, tira dinheiro, aposta, perde, fala, não, eu vou recuperar, aposta de novo, perde, então estão perdendo grandes empresas, né, por conta dessa aposta. Então, as bets vêm demonstrando que, independente de classe social, ela está impactando de um modo geral. Aqui eu trago lazer, falta ou doença, né? Aqui a gente está trabalhando numa linha muito tênue, porque existe a pessoa que ela aposta por legítimo lazer mesmo, né? E às vezes isso, na verdade, quando é por lazer, a gente está falando da vida privada, então isso não pode interferir no trabalho, ninguém pode impactar na vida privada de ninguém. Mas existe no momento de falta, por exemplo, o jogador está ali no momento do seu trabalho e por uma falta mesmo no trabalho, assim, ele acaba jogando, isso acaba tirando a concentração dele num trabalho, ele acaba errando no seu trabalho mesmo por conta disso. E existe, no caso, quando já se torna uma doença incapacitante, que é a ludopatia, né? Então, já passa de lazer ou uma falta que pode ser corrigida por uma medida disciplinar por parte do empregador, mas no caso da ludopatia, já é uma doença mesmo, né? É algo fora do controle da pessoa. Então, no caso concreto, quando for estudado, né, deve ser feito de uma forma mais ampla, de uma forma mais profissional, porque é muito difícil você falar, é por lazer, é só uma falta contratual ou é uma doença incapacitante que esse trabalhador está sofrendo. Então, tem que ser analisado o caso concreto na sua individualidade mesmo, né? Por conta disso. Justa causa e limites. A justa causa no direito do trabalho, ela só pode ser aplicada quando não existe nenhum sinal assim de alguma patologia, né? E a conduta também, ela não é intencional, não é grave e intencional. Caso um trabalhador ele seja dispensado por justa causa, por conta do jogo, e aí futuramente é feito uma avaliação profissional e é comprovado indício da ludopatia, essa punição ela pode até ser anulada. A tendência, né, atual é tratar esse problema mesmo das apostas online, dessa compulsão, dessa falta de autonomia de vontade desse trabalhador como uma doença, e não como uma falha moral, como era visto também no passado nos casos de alcoolismo, que era antigamente visto como apenas uma falha moral, uma falta de caráter, e a ludopatia, no caso, hoje seria para ver também dessa mesma forma como é visto o alcoolismo nos dias de hoje. A responsabilidade do empregador, ela deve ser observada diante dos sinais mesmo, né, do adoecimento do empregado, até porque a maioria dos empregados passam mais parte da vida dentro do trabalho do que com a sua família em casa, né? Então, o papel do empregador nesse caso é orientar mesmo esse trabalhador, encaminhar para tratamento psicológico quando necessário, né? Não se tratando de invadir a privacidade desse trabalhador, mas de cumprir o seu dever quanto empresa, né, como função social mesmo dessa empresa, e evitar uma punição injusta
sempre seguindo as medidas, né, das convenções coletivas. Hoje a gente vive numa era onde o ambiente de trabalho é sem fronteiras, né? Hoje é diferente do passado, que só existia, a maioria dos trabalhos eram presenciais. Então, hoje você pode trabalhar da praia, você trabalha da sua casa, da onde você está, você trabalha, tendo um telefone, um computador, acesso à internet. Então, você está conectado 24 horas, né? E com o celular na mão, isso é muito mais difícil, né? Porque você tem acesso 24 horas por dia ao seu vício ali, né? Sem contar que as apostas online hoje é algo assim, até que insuportável, porque se você está assistindo um programa de televisão na sua casa, tá passando alguma propaganda, já aparece as bets. Você vai assistir um jogo de futebol, os 24 jogadores que estão dentro do campo, tem a propaganda da bet na sua camiseta. Você está andando na rua, tem outdoor em tudo quanto é lugar. Então, é diferente, por exemplo, de uma pessoa que ela é viciada em alguma droga ilícita, ela não frequenta determinados tipos de lugares para ela não ceder ao vício. No caso de quem tem a ludopatia, que tem essa compulsão ao vício, ela tá ali 24 horas e é algo que é impossível de bloquear. Você não consegue bloquear de não ver aquilo, a não ser que você se desconecte 24 horas por dia de qualquer acesso à internet. Então, essa exposição constante aumenta o risco das apostas. Tratamento preventivo e o papel dos sindicatos. Aqui entra a proposta, né? Que os sindicatos eles devem se tornar mais incisivos quanto a isso, né? Incluir cláusulas nas convenções, nos acordos coletivos, fazer campanhas internas de conscientização, fazer palestra, obrigar, digamos assim, né? Que haja canais sigilosos de acolhimento ao colaborador, um apoio psicológico, né? E criar essas ações conjuntas mesmo. A prevenção, nesse caso, é a chave para curar esse problema, né, que a gente vem enfrentando. Risco social e econômico, né? As apostas, elas geram um impacto social e econômico muito grande atualmente, né? Aumenta a dívida, aumenta conflito familiar, violência, queda de produtividade. Eu até coloquei aqui que é uma epidemia silenciosa, né? Porque além do direito do trabalho, ela também impacta em outras áreas do direito, né? No direito previdenciário mesmo. É assustador o crescimento do número de trabalhadores que vem adoecendo e busca por tentar o afastamento e encontra dificuldade, porque o INSS atualmente no Brasil, ele não está preparado para receber a ludopatia como uma doença mesmo. Então, no âmbito do direito previdenciário, ele tem sido um problema. No Código de Defesa do Consumidor mesmo, principalmente no caso de propaganda abusiva, né? Então, é um problema, então vem desencadeando vários problemas no ramo do direito de um modo geral, né? Antes da conclusão, gostaria de falar que o objetivo do meu trabalho mesmo foi entender como as apostas afetam a saúde mental do trabalhador e como o sindicato, as negociações coletivas podem ajudar nessa prevenção, né? Busquei ao máximo tentar identificar os riscos, analisar a relação da ludopatia mesmo, entender até mesmo os limites da justa causa nos casos de despedidas, né? E trazer, assim, as cláusulas de proteção ao empregado mesmo. A metodologia que eu utilizei foi qualitativa, né? Baseadas em pesquisas bibliográficas. Analisei também artigos, vi notícias, porque é algo novo, né? Que, digamos assim, está quente ainda. Os estudos sobre a ludopatia mesmo. E os resultados que eu encontrei com esse estudo é que a ludopatia ela vem crescendo rapidamente, principalmente no âmbito do trabalho, né? A justa causa em si, ela não resolve o problema quando há essa compulsão, né? As empresas não estão preparadas, o sindicato pode ajudar com as ações coletivas, né? A falta de prevenção aumenta o prejuízo social e econômico. Tem até um dado importante que eu não consegui colocar aqui, mas o Banco Central, em 2024, ele fez um levantamento e os valores mensais de aposta estão de 18 a 21 bilhões de reais por mês. Então, assim, é um valor muito alto, né? Então, agora, concluindo o meu trabalho, né?
com base em todos os dados apresentados, né? As apostas online são evidenciado, já está evidenciado que é um risco social e trabalhista crescente, não é resolvido com punição, e sim com a prevenção e o diálogo, né? O acolhimento, políticas internas, políticas públicas também quanto a isso, né? O enfrentamento desse grande problema tem que ser conjunto, tem que ser as empresas, o sindicato, o Estado também tem que estar a par para poder atuar e alinhar para conseguir garantir a dignidade humana das pessoas e a saúde mental do trabalhador. E é isso. Agradeço a todos, passo a palavra para vocês. Obrigada, Jamile. Professor, posso? Fica à vontade. Jamile, eu gostei muito da sua apresentação. Achei que você, assim como os colegas, foi muito objetiva, muito clara na sua exposição. Algumas observações sobre o trabalho em si. O que eu achei? Eu achei assim que com a sua apresentação a gente consegue delimitar mais o foco do que com o resumo em si. Porque, por exemplo, você focou bastante da sua apresentação na questão da ludopatia. Achei sensacional, achei muito bacana. No resumo, a gente não cita a ludopatia nenhuma vez, entendeu? Então, assim, eu gostei do aprofundamento que você trouxe na sua apresentação. Eu acho que, eventualmente, no desenvolvimento do trabalho, você pode explorar isso também, trazer isso à tona. Do trabalho, eu fiz algumas observações. Eu tinha anotado algumas questões, mas eu acho que a grande maioria você respondeu durante a sua exposição. Uma coisa que eu observei aqui, aqui também, a ausência de quebra do texto, né? A gente não tem os parágrafos divididos. Entendo que é por causa da questão também da limitação de caracteres, mas eu acho que no desenvolvimento do trabalho posteriormente isso vai ser muito importante. Uma coisa que eu observei é a ausência de citações no decorrer do texto. Isso é uma coisa que eu acho que seria essencial no desenvolvimento, isso é uma coisa que não pode faltar. Então, por exemplo, aqui você fala. Cadê? Deixa eu achar. Aqui você fala: a dignidade da pessoa humana é o núcleo axiológico irredutível a partir do qual se formam os ordenamentos jurídicos internos e internacionais. Isso é um fato, isso é verdade. Agora, eu, como avaliadora, como professora, como leitora, eventualmente, do seu trabalho, eu quero saber de onde você tirou isso, entendeu? Por exemplo, questão do conteúdo axiológico da Constituição, uma pessoa que fala muito disso, a Ana Paula de Barcelos. Então, eventualmente, fazer uma citação indireta. Eu não sei nem se o professor concorda comigo, mas, assim, o que eu vejo no âmbito acadêmico, muitas vezes a citação indireta vai ser mais valorizada do que a citação direta, porque você vai estar colocando nas suas palavras aquilo que o autor está falando. Então, a partir do momento que você me sinaliza isso, eu sei que eu vou saber distinguir o que é seu e o que você tirou da sua referência. As suas referências são ótimas, são autores, assim, de peso do direito, não tenho nem que te falar sobre isso. A única coisa que eu achei, ela é uma farta referência bibliográfica, a única coisa que eu achei que você poderia pegar edições mais recentes desses livros, entendeu? A gente tem a grande maioria aqui, se eu não me engano, a grande maioria é antes da reforma trabalhista de 2017. Então, eu penso que fazer uma atualização desses livros que foram usados, eu não digo nem usar outros livros, mas só pegar edições mais atualizadas desses que você mencionou, né? Deixa eu ver o que mais. Alguns pontos do texto, eles estão com uma fonte diferente de outras partes. Então, por exemplo, eu tenho partes do texto que estão no Times, New Roman, outras partes eu tenho que estar em Calibre. Isso acontece muito quando a gente recorta partes do texto e cola, copia e cola, esse tipo de coisa. Então, se atentar a isso. Tem momentos do texto que a gente tem, aqui no finalzinho, a gente tem espaçamento duplo. Então, tipo, entre palavras, a gente tem 2 espaços também. E eu acho que, assim, na questão da conclusão, eu acho que você poderia, como posso dizer, como eu anotei aqui para você, incluir mais, por exemplo, na conclusão seria um lugar que eu fecharia a questão da ludopatia. Então, por exemplo, desenvolvo um pouco no texto, daí eu coloco na conclusão também, para trazer a questão das casas de aposta também para o final, entendeu? Fazer essa amarração e deixar o texto juntinho, nesse sentido. Agora eu faço para você uma pergunta, novamente, igual eu fiz para o Bruno, não é uma pergunta de certo e errado, eu quero saber a sua opinião.
Mas como a gente vai delimitar, eventualmente, não digo um monitoramento, talvez um controle, uma verificação do empregador sobre como que esse empregado está se utilizando da casa de aposta de uma forma a não, por exemplo, invadir a privacidade dele. O que que eu te faço uma análise comparativa disso? Obviamente, quando a gente tem uma funcionária que está grávida, ela vai precisar de algumas adequações. Só que também o empregador, ele não pode determinar que ela faça o exame e comprovar que ela estava grávida. Então, o que eu falo para você, como a gente vai ter essa oportunidade do empregador guiar eventualmente o empregado, sem que ele também interfira nessa esfera tão particular do empregado a ser um abuso, eventualmente. Então, Gabriela, é algo assim, vou até falar de uma vivência mesmo. No meu trabalho mesmo tem um colaborador que assim é nítido que ele é viciado mesmo em apostas. A todo momento ele está apostando e eu acho que é realmente algo a se pensar porque acaba afetando a privacidade, né? Digamos assim. Só que é o que eu já até tinha comentado, existe o lazer, a falta no trabalho e a doença mesmo, né? Então é algo que vai ter que ser analisado de uma forma minuciosa, de uma forma muito individual, é algo muito difícil mesmo de se fazer, e acredito que com a ajuda do sindicato, dessas negociações, consiga chegar a algo que fique próximo para acabar não afetando realmente a privacidade, mas ao certo mesmo, assim, não, assim, na prática, eu acho que é um pouquinho mais difícil realmente disso acontecer de uma forma mais assertiva mesmo. Com certeza, não tenho dúvidas. Uhum. Professor João? Bom, boa noite. É um tema que foge um pouco da minha área, né? Direito, mas eu li o seu artigo aqui, esse resumo, e penso que quando a gente vai escrever, a gente está escrevendo para um público seleto, né? A gente está escrevendo para todo mundo, para qualquer um queira ter acesso ao meu artigo, né? Sim. Então, dentro da área e fora da área. Então, eu preciso ser o mais objetivo possível, né? Eu preciso esclarecer as coisas que eu estou citando. Por exemplo, você coloca aqui o objetivo da pesquisa é estudar o direito à suspensão do contrato de trabalho, né? Acredito, dessa pessoa que está doente, ok? Uhum. Porque eu fiz até questão de anotar aqui, espera só um minuto, ó, regulamentação da atividade econômica na Lei 14.790 de 2023. É a única que vai versar dentro dessa área da aposta, da dívida da aposta. E esse assunto não é novo, esse assunto é bem antigo. Famílias de nome foram à falência em função das apostas nos cavalos, nos jockeys, as casas de apostas que Uhum. foram financiadas pelo governo. Inclusive, tem uma proposta, isso depois que a OMS, ela, a partir de 2018, ela vai introduzir a CID-11. Ó, eu fiz essa anotação aqui, ó. O vício em apostas online, né, ludopatia, é reconhecido como o transtorno de saúde mental. Então, a OMS já tem uma CID em que ela enquadra essa pessoa. E, em função disso, o governo tem uma proposta que está engavetada e deveria sair da gaveta, que é a proibição das pessoas que estão em tratamento ao acesso. Porque, como você citou, e muito bem citado, hoje a gente tem um bombardeamento digital das bets, das casas de aposta. Tem pessoas que têm propagandas em que a pessoa, fulano, você tem R$ 10?
Não, mas me dá aqui que eu faço rápido para você. Aí tem outras, você está ganhando pouco na casa do tigrinho, alguma coisa assim, tá? Porque você está apostando em casas brasileiras e tal. Então, assim, tem muita propaganda induzindo, né? Essa indução, ela leva a pessoa a esse transtorno, né? Agora, como lidar isso dentro das empresas? A gente está falando de um empreendedor, né? Que, a princípio, precisa da minha força de trabalho, mas quando ele reconhece que a minha força de trabalho já não é suficiente para ele, porque eu já não estou rendendo mais, porque estou me preocupando com a aposta e não com o meu trabalho, ele precisa ter um corpo multidisciplinar dentro da empresa para fazer essa abordagem, porque ninguém admite que é viciado. Ninguém admite, né? Eu Sim. não, eu não admito que eu estou doente, né? Uhum. Eu não admito que eu tenho a CID-11. Isso precisa de uma equipe multidisciplinar, e aí entra o médico do trabalho, a psicóloga, enfim, o departamento de RH de uma forma geral. Uhum. Precisa estar muito treinado e muito polido. Até o corpo jurídico dessa empresa precisa estar ciente. Como é que eu vou enquadrar? Porque o artigo 485 da CLT, que fala de justa causa, ele especifica. E lá não tem a especificação de aposta online, lá não tem. Então, a gente precisa provocar uma reforma para que isso possa, inclusive, exigir dos sindicatos essa participação. Porque até então, para os sindicatos, não é viável, né? Uhum. A gente está falando e aí a gente precisa ter noção de ciência disso. A gente está falando de um grupo de criminosos que se valem dessa possibilidade para angariar dinheiro, lavar dinheiro. Sim. É muito mais complexo do que a gente propõe no seu trabalho, né? Uhum. Até porque precisa ficar claro, desculpa, precisa ficar claro esse objetivo, né? Mostrar a veracidade do problema, mostrar que o empreendedor hoje encontra essa dificuldade, né? Porque a gente tem aí uma reforma, a professora citou bem, o caso da grávida, né? Que precisa que a empresa se adeque ao estado dela. E depois a empresa conta com a ausência dela, com pagamento. Então, tem toda uma estrutura financeira que precisa ser criada para esse combate. Então, não é simples, é complexo. Mas é claro que o seu artigo levanta, né, uma poeira, né, mexe com as pessoas do direito, principalmente do direito do trabalho. Eu não sei se eu vou falar besteira, porque é na minha área, mas eu não acredito muito no direito trabalhista. Eu acho que o direito trabalhista ele ainda está preso a Getúlio Vargas, né? A ideia de contrato de trabalho, a ideia de prestação de serviço está muito preso a Getúlio Vargas, 1930, enfim. A gente deveria modernizar tudo isso, até porque a gente está na era digital, e isso facilitaria essa relação de trabalho, né? Tá certo? Muito obrigado por sua apresentação. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor. Agora, pessoal, eu vou colocar aqui no nosso chat o link para vocês poderem acessar para fazer a confirmação da presença. E também, ao mesmo tempo, caso seja mais fácil, eu vou transmitir, vou compartilhar minha tela e vai ter o QR Code, tá? Daí vocês podem escanear e vejam o que fica melhor.
Vocês conseguem ver? QR Code? Beleza. Então, pessoal, enquanto vocês fazem a confirmação, vou aqui fazer um encerramento para gente. Agradecer a todos pelo envio dos trabalhos, pela elaboração, por todo o empenho que foi colocado durante a elaboração dos trabalhos, pela apresentação que vocês fizeram aqui hoje. Agradeço também quem veio como ouvinte para compartilhar esse momento tão importante para os nossos expositores aí. E estimulo a todos a dar continuidade na pesquisa de vocês, aprofundar, eventualmente fazer essas anotações que a gente comentou aqui durante a avaliação. Mas eu quero que todas as observações sirvam como um estímulo para a continuidade dos trabalhos. Professor João, se quiser também falar um pouquinho? Eu só queria agradecer, né? É a primeira vez que eu participo, e agradecer porque é rica as ideias, né? E, enfim, dizer que a gente está à disposição para ajudar no que for possível. Obrigado. Boa noite. Com certeza. Boa noite, pessoal. Eu vou agora parar de compartilhar. Espero que todos tenham conseguido escanear. Vai estar aqui no chat também, tá? E vou finalizar a nossa gravação. Desejo uma ótima noite a todos e agradeço pela presença. Obrigada.